Desafio de 50 dias, questão de número 39, galera. Então vamos lá. Grand Hill, né? De novo. A medição da velocidade de rotação do eixo de uma máquina de indução foi realizada por um tacômetro em rotações por minuto. Rotações por minuto, ou RPM. Beleza. Para converter essa grandeza para radianos por segundo, deve-se multiplicar a velocidade em RPM por... Então, galera, vou fazer uma demonstração aqui para nunca mais vocês esquecerem de como fazer essa transformação. Então, quando eu falo de velocidade angular, eu estou falando da notação em radianos por segundo. Como é que eu falo? Então, velocidade angular é 2π multiplicado pela frequência. Quando eu falo de velocidade temporal, então a velocidade temporal eu estou falando de n, vou chamar de n, velocidade, né? 60 vezes a frequência de rotação, porque aqui eu estou falando de 60, que são a rotação em um minuto, né? Em 60 segundos. Isso tem uma demonstração para chegar aqui. O que eu tenho? Que elementos? Na verdade, um elemento eu tenho em comum nas duas fórmulas. Porque aqui, na velocidade angular, eu tenho a minha resposta em radianos por segundo. E aqui, eu tenho a velocidade em rotações por minuto. Então, elementos que eu tenho em comum é a frequência, né, turma? É a frequência. Então, se eu colocar em evidência aqui a frequência na velocidade angular, frequência vai ser velocidade angular 2π. E aqui, a mesma frequência vai ser velocidade temporal sobre 60. Então aqui eu vou ter que igualar a frequência. Uma de frequência angular vai ser igual a frequência temporal, onde eu vou ter a seguinte, só substituindo, né? Frequência angular, frequência temporal, eu tenho ômega 2π igual a n 60. Então, já que eu quero encontrar a velocidade em rotações por minuto, eu quero encontrar aqui o famoso n. Então, colocando em evidência o n, eu tenho a ômega multiplicado por 60, 2π. Ou até mesmo, ou n, simplificando, né? A ômega pode ser 30π. Então vamos lá. Para converter essa grandeza em radianos por segundo, deve-se multiplicar a velocidade em RPM por... Então, nesse caso aqui, eu tenho a velocidade em rotações por minuto. Mas a minha questão pede a velocidade em radianos por segundo. Então, com isso eu coloco em evidência quem? O ômega, né? O famoso ômega. Então, colocando em evidência o famoso ômega, eu vou ter
velocidade multiplicado por 2π sobre 60. Ou, simplificando, né? Ômega velocidade π 30. Então vamos lá. Para converter essa grandeza para radianos por segundo, deve-se multiplicar a velocidade em RPM por... Então, a velocidade em RPM por 2π, ó, 2π sobre 60. 2π sobre 60, a resposta, letra A. Letra A. Se fosse o contrário aqui, galera, então, pode vir, né, numa próxima prova, para converter essa grandeza para, ao invés de radianos por segundo, ele coloca RPM. Deve-se multiplicar a velocidade em radianos por segundo por... Aqui vai ser o contrário, né? Vai ser 60 sobre 2π. Seria letra E. Mas no caso aqui, eu quero a resposta em radianos por segundo. 2π sobre 60. Beleza, galera? Letra A. Aguardo por vocês na próxima questão.